na parte de terça-feira, o juízo chegou. Chegou a hora do juízo. Qual é a semelhança entre Daniel capítulo 7? Abra sua Bíblia. Vamos ver a semelhança entre Daniel capítulo 7, versos 9 e 10 e Apocalipse capítulo 14. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, vamos ler os versos 9 e 10. Aqui diz: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Claramente, a visão de Daniel aqui no capítulo 7 está falando do juízo celestial. O juízo celestial que se dá pela abertura dos livros. E agora, no capítulo 7, verso 13, mostra Jesus Cristo vindo ao Santíssimo do Santuário Celestial para receber da mão do Pai o livro do juízo. Leia comigo, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Jesus Cristo, ele veio ao Pai no Santíssimo em 1844, no final dos 2.300 anos, para receber o livro e iniciar o juízo. E o verso 14 diz: E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Meu querido irmão, aqui temos o juízo celestial no capítulo 7 de Daniel, e ainda diz aqui no capítulo 7, verso 26 e 27. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, o domínio do chifre pequeno, o domínio papal, será tirado. Ele domina a terra no tempo do fim, mas o seu domínio acabará, porque o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Queridos, o foco principal do livro de Daniel é o juízo celestial. Isto aparece no capítulo 7, extensivamente, e no capítulo 8, quando fala até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Assim como Daniel e Apocalipse devem ser estudados como um só livro, porque falam dos mesmos assuntos, então o foco do livro do Apocalipse também é o juízo celestial. E por que o foco do livro de Apocalipse é o juízo celestial? Porque o santuário celestial é mostrado no livro do Apocalipse desde o primeiro capítulo. Como já dissemos, o capítulo 1 começa em Apocalipse mostrando o lugar santo do santuário celestial. Mas, quando chega na sétima igreja, Laodiceia, o povo do juízo, então Deus mostra a sala do juízo, o lugar santíssimo do santuário celestial. Portanto, meu querido irmão, nós vemos pleno acordo, plena concordância entre as profecias de Daniel e as profecias do Apocalipse. O juízo é um tema preeminente na Bíblia. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 14. Jesus chamou a atenção dos seus ouvintes para o juízo futuro, quando disse: as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Mateus 12, 36. Paulo escreveu: Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, 1 Coríntios 4, 5. E o profeta João ouviu o anjo dizendo: é chegada a hora do juízo, Apocalipse 14, 7. Queridos, em Apocalipse 22, abra sua Bíblia, Apocalipse 22, e vamos ver então os versos 10 a 12. Leia comigo. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Interessante que as profecias de Daniel foram seladas até o tempo do fim. As profecias de Daniel só começaram a ser entendidas no tempo do fim. Mas
as profecias de Apocalipse não foram seladas. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque Apocalipse quer dizer revelação. E o verso 11: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Meu querido irmão, esta frase de Apocalipse 22, verso 11, será proferida num tempo específico, exatamente no fechamento da porta da graça, quando Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra. Apocalipse 8, verso 5. Os versos 3 e 4 mostram Jesus fazendo a grande e última intercessão. É o sétimo selo. E depois de fazer a última grande intercessão no sétimo selo, Apocalipse 8, versos 3 e 4, então Jesus pega o incensário de ouro, enche do fogo do altar e o lança sobre a terra. E no livro Primeiros Escritos, de Ellen White, na página 279, ela diz que quando Jesus lança o incensário sobre a terra, ela diz exatamente as palavras que estão em Apocalipse 22, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. É o fechamento da porta da graça. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Meu querido irmão, conforme Apocalipse 8, verso 6, somente então as trombetas começarão a ser tocadas. Preste atenção nesta sequência linda que Deus colocou no Apocalipse. Uma vez que Cristo vem para dar a recompensa final, deve haver um juízo antes da volta de Jesus. Jesus virá para dar a recompensa para cada um, então eles já foram julgados. Quando Jesus Cristo descer do céu, ele já sabe quem são os salvos e quem são os perdidos, porque o juízo foi feito. É um juízo pré-advento. Quando Cristo retornar, não haverá uma segunda chance para os ímpios. Todo ser humano teve informações suficientes para tomar sua decisão definitiva e irrevogável a favor de Cristo ou contra Cristo, para receber o selo do Deus vivo ou para receber o sinal da besta. Meu querido irmão, em Cristo nós temos o perdão, e em Cristo nós temos mais do que perdão. Nós temos o poder do Espírito Santo em Cristo Jesus para vencer o mal, para quebrar o domínio do pecado, o domínio de Satanás sobre nós. Precisamos ter medo do juízo? Não, porque o juiz é Jesus Cristo e ele também é o nosso advogado. Querido irmão, minha querida irmã, nós temos em Jesus Cristo o nosso defensor e nós temos em Jesus Cristo o nosso juiz que tomará a decisão a nosso favor, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1, que foram gerados pelo Espírito Santo. Por isso não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Bendito seja Jesus Cristo, advogado nosso, juiz nosso. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.